Colegas empossados, prezados familiares e todos os convidados, bom dia. Inicialmente, gostaria de destacar minha felicidade pela honra de discursar, representando esse grupo de 85 empossados, selecionados dentre os mais de 12 mil candidatos que no dia 19 de outubro de 2014 lotaram o campus da Universidade Federal de Minas Gerais, para prestar a primeira de tantas outras provas, até a aprovação final no 7º concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Não poderia deixar de ressaltar, contudo, que cada linha desse discurso foi escrita em coautoria com o empossando Rômulo Luiz Veloso de Carvalho, que aceitou dividir comigo a responsabilidade de discursar não só pelos hoje empossandos, mas igualmente por todos os demais aprovados e ainda por todos os outros mais de 12 mil candidatos, que mesmo que por apenas um dia, almejaram estar aqui hoje, 22 de setembro de 2015, recebendo a maior honra profissional de nossas vidas. Hoje, uma mistura de felicidade, ansiedade e muita curiosidade de descobrir o novo aperta nossos corações. Basta observar o brilho no olhar de cada um dos colegas hoje empossados. Não existem palavras que poderiam dimensionar a indescritível sensação que nos arrebata e faz nossos corações inquietos. É tempo de comemorar, caros colegas. É tempo de relembrar nossa trajetória até aqui e constatar que valeu a pena toda a abnegação pessoal e as infindáveis horas debruçadas sobre livros, leis e informativos de tribunais. É também tempo de demonstrar nossa gratidão a todos aqueles que, em um gesto de amor e entrega, viveram conosco este sonho e o tornaram seus. Compreenderam nossa ausência, nos inspiraram com seus exemplos, nos apoiaram incondicionalmente e vibraram com essa vitória que é tão deles quanto nossa. A felicidade de hoje apenas é plena por estar sendo compartilhada com cada um de vocês. Mas além das pessoas que foram essenciais na trajetória pessoal de cada um de nós, nosso concurso tem algo especial. Alguém que fez a diferença na vida de todos os aprovados. O defensor público Marco Túlio Xavier, que dispôs do seu tempo para nos acompanhar nos 3 longos meses de preparação para a prova oral, tendo sido professor, motivador e, acima de tudo, amigo, nesses dias de angústia e incertezas. Que nós nunca nos esqueçamos desse exemplo de solidariedade. Não poderíamos deixar de agradecer também ao defensor público Moacir Costa Rabelo, pela amizade e pelas muitas informações que contribuíram para diminuir a nossa ansiedade, e a todos os defensores públicos pelo acolhimento com que têm nos recebido. Hoje, nos juntamos a vocês com coragem e energia renovada, a fim de fazermos a diferença na vida da população mineira. Devemos ainda fazer justiça e registrar nosso agradecimento à Administração Superior da Defensoria de Minas Gerais e ao Governo do Estado. Não são poucos os obstáculos que se apresentam na estruturação da Defensoria Pública. Vide as dificuldades que outros estados enfrentam na sua plena consolidação, ou ainda o contraste existente entre o órgão acusador estruturado e uma ainda incipiente defensoria no país. Sua ação, talvez, que retrate o reflexo de uma histórica cultura autoritária e que as recentes modificações constitucionais felizmente, trataram de extirpar do nosso plano constitucional. Nesse cenário, cremos que a nomeação expressiva dos hoje empossandos e os avanços da carreira do Estado mostram que a democracia aqui respira mais forte. Analistas políticos costumam dizer que o Estado de Minas é uma espécie de espelho do país.
Estado que melhor consegue congregar as diferenças da nação, uma espécie de metonímia da República, exatamente como vemos nosso grupo. Diferentes histórias de vida, diversas idades, incalculáveis maneiras de percepção sobre a realidade. Mas em meio a tanta diversidade e singularidade, o que teria motivado cada um de nós a dedicar anos incansáveis de estudos em busca de realizar o sonho comum de sermos defensores públicos? Talvez a explicação possa vir da necessária reflexão feita com o pedido de Bertolt Brecht. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. É justamente o inconformismo, a resistência em não aceitar a realidade imposta, a escolha de não fechar os olhos diante da desigualdade, desesperança, exclusão e preconceito que nos traz a esse salão para receber a missão mais bonita que uma carreira jurídica pode proporcionar. Não poderíamos estar em outro lugar. A Defensoria Pública, Casa da Cidadania, instituição essencialmente vocacionada à resistência e refúgio dos mais frágeis, amplificadora da voz dos angustiados e todos aqueles que a sociedade insiste em desumanizar. É a escolha dos teimosos, de todos nós, inconformados e com um sonho transformador. Agora, com a primeira etapa do sonho alcançada, posse realizada, o que exatamente será que nos espera quando as luzes desse salão se apagarem e a cerimônia tiver fim? Quando a expectativa deixar de ser sonho e se apresentar como realidade. Serão tempos de grandes responsabilidades e um singular desafio. Nossa profissão se relaciona intimamente com duas virtudes, a coragem e o amor. Trataremos primeiro da coragem. O Brasil, que precisa da Defensoria Pública como casa de resistência, é de imensa complexidade. Vivemos em uma sociedade que, em sua generalidade, clama por moralismo para os outros, jamais para si e para os seus. Assistimos à proliferação nas redes sociais de discursos de ódio. Os defensores da tradicional família brasileira perpetuam a discriminação e o preconceito contra a comunidade LGBT. E todas as outras minorias ou qualquer outra classe que não se enquadre na sociedade dita de bem é marginalizada, excluída, massacrada. É a sociedade do não sou preconceituoso, só não sou obrigado a conviver. A intolerância ao outro e ao diferente está em toda parte. No Brasil, em que os linchamentos são aplaudidos, viralizados, ganham milhares de likes e, de repente, a vida de alguém vale menos que um bem qualquer. Afinal, bandido bom é bandido morto. Não é nosso parente, não é nossa mãe que vai chorar. Não existem cadastros confiáveis de pessoas desaparecidas no Brasil, mas há cadastro de carros roubados. Cada vez mais parecemos valer pelo que temos e menos pelo que somos. Nesse momento em que há um clamor pelo recrudescimento das leis penais e a redução da maioridade penal, é discutida com base na lógica binária do eu acho, sou a favor ou sou contra, defendida apaixonadamente, sem qualquer embasamento científico nos desdobramentos, nossas crianças e adolescentes continuam sem acesso à educação de qualidade. E a juventude pobre é cada vez mais criminalizada. Nas palavras de Maurício Rufino, aos meus filhos, meritocracia. Aos filhos dos outros, burocracia. Aos meus filhos, herança. Aos filhos dos outros, cobrança. Aos meus filhos, comoção e justiça paternal. Aos filhos dos outros, redução da maioridade penal.
Vivemos em uma sociedade que representa uniforme, justa e harmônica, quando na verdade é plural, seletiva e palco de conflitos entre concepções morais e ideológicas absolutamente díspares. E é justamente nesse cenário desalentador, em meio a esse pântano de dificuldades, que brotou e se agiganta como obstáculo intransigente dos direitos fundamentais de todos os indivíduos, uma flor chamada Defensoria Pública. Que árdua missão é a da Defensoria Pública? Refúgio de todos esses vulneráveis e deságue das maiores tensões sociais. Calar não é uma opção. E é importante refletir sobre qual lugar de atuação desse agente de justiça nesse duro sistema. O defensor nasce com sua essência voltada para fora dos gabinetes, nas palavras do samba, para ficar no meio do povo. Sua presença é mesmo importante ao lado de um juiz garantista e um promotor de justiça. Mas é de outro lado, mais essencial ainda, justamente nas comarcas dos juízes que prendem, na comarca do promotor de acusação, postando-se como obstáculo ao arbítrio e instrumento para se fazer afirmar e compreender diuturnamente o modelo sociopolítico instituído no dia 5 de outubro de 1988. Cabe a nós dar voz àqueles que não a têm, garantir o acesso ao poder judiciário de milhares de demandas que foram silenciadas ao longo dos anos. Lutar para que cidadania e dignidade não seja um privilégio de poucos. Nas palavras de Marcelo Freixo, precisamos romper o olhar da tradição e reafirmar a luta por direitos humanos como essência de uma outra concepção de progresso e desenvolvimento. Um país rico é um país que é capaz de garantir a dignidade humana para todos. Dignidade não pode ter CEP. Mas fazemos aqui uma advertência. Precisamos ser audaciosos, corajosos e persistentes. A animação e os votos de comprometimento que realizamos nesse momento não podem se esvair em palavras ao longo de todos os nossos anos de trabalho. Cada um dos incontáveis atendimentos que realizaremos deverá carregar o entusiasmo e a presteza do primeiro. Cada história que a nós chegará carregará as aflições de uma vida, de uma família, de uma tragédia. Nossa profissão não nos permite o abatimento pela rotina. E é justamente nessa renovação diária de ânimo para exercer a autoridade da nossa profissão que se abre claramente a relação com a virtude do amor. Na definição de Leibniz, amar é encontrar a própria felicidade na felicidade alheia. É o amor que nos torna sensíveis aos problemas sociais e à dor do outro. É ele que alimenta a nossa empatia. Em uma de suas crônicas, Clarice Lispector se indigna com a forma como um homem, o mineirinho, foi fuzilado com 13 tiros em nome da segurança e da justiça por ter supostamente cometido delitos. O ocorrido se deu em maio de 1962, mas o descaso com o fato em razão do estereótipo da vítima foi o mesmo de tantos casos atuais. Com lucidez e combatividade admiráveis, a escritora diz: e por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer, livre e aprovadamente, um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Quantos mineirinhos não são massacrados diariamente em nosso país? Senão vítimas de fuzilamento, desaparecimento, tortura, sofrem a morte do esquecimento. É nosso papel lutar para mudar essa realidade. Não podemos ser os sonsos essenciais retratados por Lispector,
Quem assiste e não reage também é responsável pela manutenção dessa lamentável cultura. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Sejamos o outro, colegas, que não percamos a capacidade de sentir a dor do outro, que a nossa indignação continue latente, para que possamos continuar lutando e sonhando. Mas não nos esqueçamos que a partir de agora não somos mais responsáveis apenas por nossos sonhos. Nos tornamos responsáveis pelos sonhos silenciados de todos os nossos assistidos. Por fim, concluo com a frase de esperança do ex-presidente do Uruguai, Mujica, em recente encontro realizado no Brasil. Não tem como sonhar com um mundo melhor se não gastar a vida lutando por ele. É chegada a hora de nos unirmos nessa luta com coragem e amor, meus amigos. Muito obrigada.